Olá, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio da série Arquétipos e a Vida da Mulher. Hoje nós vamos falar sobre a mulher e o tempo. E você vai conhecer melhor a história de Cronos e Kairos, dois deuses da mitologia grega, e vai principalmente aprender como é que eles atuam na vida da mulher e saber quando é o momento de domar Cronos e fluir com Kairos. Então fica aqui comigo que hoje você vai aprender ferramentas importantes para expandir a sua consciência, para elevar o seu autoconhecimento e principalmente para transformar, pelo menos um pouquinho, a sua vida. Então vamos lá. Essa série funciona assim: eu sempre trago primeiro o conto falando sobre a história de Cronos e Kairos, até para você entender melhor, conhecer um pouco mais e se situar. E depois a gente segue por um mergulho profundo sobre como esses dois atuam na vida da mulher, como a gente entender sobre eles pode ser poderoso para nós, tá? Para transformar aí a nossa forma de enxergar a vida, de sentir, de pensar e de agir. Então vamos lá, vamos começar aqui primeiro com o conto. E eu gosto de pedir para que nesse momento você fique sempre receptiva, né? Deixe a sua mente receptiva, sem julgamentos, sem questionamentos, né? Por quê? Porque todas essas histórias, os contos que eu trabalho muito aqui, eles contêm arquétipos e elementos simbólicos que se comunicam com o seu campo do inconsciente, tá? E com isso eles acabam atuando aí na reprogramação da sua mente à medida em que você permite e quanto mais você se conecta, mais além vai essa programação, essa reprogramação, tá? Mais profunda ela se torna. Então vamos lá, gente. Então fique receptiva. Puxe uma respiração profunda. Solte, relaxe bem a sua mente. Vamos ouvir o conto de Cronos e Kairos, o Senhor do Tempo e o Guardião do Agora. Antes que os homens contassem os dias, antes mesmo que as estações se repetissem, existiam dois irmãos que governavam o tecido invisível do tempo. Cronos, o titã do tempo linear, e Kairos, o deus do momento oportuno. Cronos nasceu primeiro, alto, imponente, seus olhos viam tudo em linha reta, passado, presente e futuro. Como uma estrada única, da qual ninguém podia desviar. Com sua foice afiada, ele separou o céu e a terra, inaugurando a sucessão dos dias e das gerações. Tornou-se o senhor das horas que correm, dos relógios que giram, dos ciclos que consomem tudo que nasce. Mas havia em Cronos um medo profundo, o medo de perder seu poder. As antigas profecias diziam que um de seus filhos o destronaria. Para evitar isso, Cronos passou a devorar todos os filhos que nasciam de seu ventre e do ventre de sua esposa Réia. Engolia-os um a um. Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon, prendendo-os no ventre escuro do tempo. Nada escapava à sua fome de controle. Enquanto isso, Kairos caminhava silencioso entre os véus do invisível. Jovem e ágil, tinha um topete de cabelos na testa e a nuca completamente calva, símbolo de que só podia ser agarrado quando vinha de frente. Se deixado passar, nada mais havia de segurar. Diferente de Cronos, ele não media os dias. Vivia no instante certo, no sopro sagrado onde o destino se revela. Onde Cronos via horas, Kairos enxergava oportunidades. Onde Cronos acumulava passado, Kairos abria portais no presente. Os dois irmãos observavam a humanidade. Cronos oferecia-lhes a segurança da rotina, a ordem dos calendários e a marcha inevitável da vida. Mas, pouco a pouco, começou a seduzi-los com lembranças do que foi e temores do que virá. Plantava nos corações perguntas que nunca cessavam. E se tivesse sido diferente? E se você tivesse escolhido outro caminho? E se o tempo
voltasse atrás e você pudesse desfazer o que foi feito. Assim, os homens e as mulheres começaram a se perder, presos às horas que não voltam e aos dias que ainda não chegaram, tornaram-se escravos do tempo que corre sem parar. Cronos, sorrindo em silêncio, os via serem engolidos por arrependimentos, culpas e ansiedades, como filhos devorados por seu ventre. Cronos acreditava que a indisciplina os levava a remoer o passado e a temer o futuro, perdendo assim seu momento presente. Foi então que Cairós desceu dos céus. Não veio com gritos nem batalhas, mas com um sutil sussurro no coração de cada ser humano, no coração de cada mulher. Olhe para o agora. Respire fundo. É neste instante que tudo pode mudar. Cairós caminhou entre os campos, as cidades, os lares, onde uma mulher fechava os olhos e se conectava ao presente. Ali ele aparecia, abrindo caminhos, revelando escolhas, transformando dores passadas em sabedoria viva. Enquanto Cronos prendia em linhas rígidas, Cairós abria círculos sagrados. Um dia, dizem os dois irmãos se encontraram diante de uma mulher sentada à beira de um rio. Cronos a cercava com lembranças de erros antigos e medos do que ainda não havia acontecido. Cairós, porém, muito sereno, tocou sua mão e disse: Cronos te mostra o tempo que passa. Eu te mostro o tempo que se abre. Um te engole, o outro te desperta. Qual escolhes habitar? A mulher levantou os olhos, respirou profundamente e respondeu: Eu escolho o agora. E naquele instante, Cronos perdeu seu domínio sobre ela. O passado não a acorrentava mais. E o futuro não a assustava. O rio correu, as folhas dançaram e Cairós sorriu. Desde então, contam os sábios que Cronos nunca deixou de existir. Ele continua a reger os relógios e as estações, mas toda mulher que aprende a olhar para Cairós descobre que o tempo pode ser seu aliado e não seu inimigo. Ela não vive mais presa ao que foi ou ao que virá. Vive desperta, soberana do instante sagrado onde o destino se tece. E até hoje, quando uma mulher respira fundo e escolhe agir no presente com coragem, dizem que Cairós passou por ela. E Cronos, pela primeira vez, fez silêncio. Que belíssimo, né? Que lindo essa história. História linda. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês e vamos começar esse mergulho. Quem não entendeu vai entender rapidinho o que tudo isso quer dizer e tem a ver com nós mulheres. Bom, vamos lá. Então, gente, mais uma vez, seja bem-vinda, né? Esse primeiro episódio de Arquétipos e a Vida da Mulher. Hoje nós estamos com a mulher e o tempo, como domar Cronos e fluir com Cairós. Pare de sofrer com o tempo escorrendo pelas mãos. Vamos avançar aqui. Você sente que o tempo está contra você? Quantas vezes você já disse, não tenho tempo? Ou vive revivendo conversas, decisões, dores do passado, como se pudesse reescrever a história? Ou se sentiu engolida pela rotina, pelas cobranças e pela correria? Isso não é falta de tempo, é Cronos dominando a sua vida. E hoje nós vamos descobrir como tomar o tempo de volta nas mãos. Gente, isso tudo aqui é muito, muito, muito profundo. E é essencial que você aprenda como interpretar Cronos na sua vida, tá? Cronos, gente, ele é, assim, vamos dizer, um elemento, uma força exigente, tá? Ele exige que a gente tenha disciplina.
E quando não temos, a sua mão ela é pesada sobre todos nós. O que isso quer dizer? Quantas vezes a gente se perde na nossa rotina com correrias, mas também com o que podemos olhar profundamente como falta de gestão do nosso tempo. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes a gente pode realmente ter uma rotina agitada, mas será que a rotina ela precisa seguir aquele ritmo tão tumultuado? Ou falta a gente ter um olhar mais apurado, né, para aquela rotina, para filtrar alguns aspectos? Como é que a gente interpreta melhor isso? Vou começar a dar exemplos, né? Por exemplo, às vezes a gente tem a rotina corrida, nós mulheres principalmente. Por quê? Porque a gente tem que cuidar das tarefas da casa, aí tem roupa para lavar, tem louça para lavar, tem comida para fazer, tem a casa para organizar, tem os filhos para cuidar, né? Tem que levar, buscar na escola, tem almoço, enfim, tem N coisas para a gente resolver. Tem o nosso trabalho, tem as nossas tarefas. Mas será que não estamos tentando fazer tudo sozinhas? Precisamos aprender a delegar tarefas. E aí tem muita mulher que fala para mim: "Ah, mas se eu entrego, se eu delego, não faz direito". E aí eu fico irritada e daí eu prefiro eu mesma fazer. De verdade. Enquanto você não aprender a deixar o outro fazer, primeiro ponto, para o outro, ele não quer fazer. Afinal, ninguém quer fazer. Todo mundo quer o comodismo de que alguém faça por si, né? Então, se você não deixar que o outro faça e principalmente não insistir que ele aprenda, para ele é cômodo, ele vai fazer de qualquer jeito, ele sabe que você vai se irritar, mas vai passar, e ele sabe que depois você vai fazer por ele. Ou seja, para o outro é cômodo, é um benefício. Então precisamos ter essa sabedoria de deixar o outro fazer e ter a calma e a paciência de fazer o outro aprender também, permitir que aprenda, insistir, né? E é claro que cabe aí a gente ter um olhar até assim mais profundo, né? Quem que é esse outro? São filhos? Olha, se são filhos, aplique regras claras, né? Não fez direito, vai refazer até que fique direito e não vai fazer outra tarefa, outra coisa que queira, enquanto não executar bem aquela tarefa que lhe foi atribuída. Entende? Começar a colocar a disciplina também naqueles que estão no nosso entorno. Porque é isso que essa energia de Cronos exige de todos. A disciplina. E também é por isso que a mulher se sobrecarrega tanto. Primeiro, ela não tem a disciplina de trazer os outros para essa rotina. E ela acaba trazendo tudo só para ela. Só que não é tão simples executar tudo sozinha. E ela, naturalmente, vai se atropelando e se perdendo no tempo e sofre as consequências do tempo. Porque, sim, Cronos é um ser altamente rigoroso e rígido conosco, né? Porque ele conta o nosso tempo no relógio. Milésimo de segundo por milésimo de segundo. E mede como estamos fazendo o aproveitamento desse tempo. Então é importante, se são filhos, seja firme. Traga-os para a disciplina também. É até um bem que você está fazendo para eles. Porque a vida, gente, vocês vão entender aqui hoje que nós temos 2 tipos de tempos. E é óbvio, vocês vão perceber que Kairos é maravilhoso, é o tempo que a gente quer fluir. Mas ainda fluindo com Kairos, não temos como fugir de Cronos. Vocês vão entender isso hoje, tá? Então, quem é esse outro, se não são filhos? Ah, é o parceiro. Coloque também limites. Tenha uma conversa disciplinada. Não leve isso para discussão. Por quê? Discussão é perda de tempo.
Entendeu? Tá percebendo como o Cronos é exigente? Como é que você tá perdendo tempo com discussão? Ah, mas se eu não falar, se eu não brigar, ele não entende. Ah, não, você conversa com ele que ele vai entender. Ah, não, mas você não sabe como ele é difícil. Converse claramente de adulto para adulto, saiba falar. Se você só fala para o outro, olha, se você chega no marido, no parceiro e fala assim, vê se me ajuda, né? Porque você nunca ajuda. Se você começa acusando a pessoa do que ela não faz, você já começou errado. Já se tornou uma discussão, porque você está ferindo o ego, porque você está julgando. Então já deu errado. Você tem que chegar e falar assim: então, eu preciso da sua ajuda. Tem muita tarefa para eu fazer sozinho, não estou dando conta, e eu preciso que você me ajude. Então, por favor, tenta encaixar na sua rotina tais e tais tarefas. Você consegue fazer isso? Essas tarefas estão boas para você? Porque se você me ajudar com elas, nossa, vai melhorar muito a nossa rotina e vai me ajudar bastante. Eu vou ficar menos estressada, eu vou ficar menos cansada e com certeza a nossa relação vai melhorar muito também. Porque eu vou me irritar menos com você, com as crianças, enfim. Então percebe que é diálogo, e diálogo de adulto, onde as coisas ficam esclarecidas, tá? E não ataques. Ataques vai levar para discussão e a conversa vai se tornar uma perda de tempo. Cronos vai pesar a mão sobre você, tá? Por quê? Porque você está perdendo tempo. Então, conforme a gente entende isso, a vida começa a ficar melhor, ficar mais leve, tá? Esse é um ponto. Qual é o outro ponto em que a gente perde muito tempo e aí a gente fica assim, nossa, eu não tenho tempo. Nossa, como o dia está passando rápido. Garanto para você, você não se perde somente nas suas tarefas. Você não tem somente muitas tarefas, tá? Uma coisa é você ter um volume alto de tarefas e eu já te expliquei, precisa delegar. Não pegue tudo para você. Pare de querer ser a heroína, pare de querer ser a vítima, porque muitas vezes ou a gente quer ser a heroína de nossa, porque eu faço tudo, eu sou a melhor, né? Olha só como eu carrego o mundo nas costas. Pelo amor de Deus. Não tem nada de bonito e de mérito e honroso em carregar o mundo nas costas. Isso é penoso, tá? Se alguém te ensinou, se em algum momento você aprendeu que era bonito isso, tira essa programação da sua mente, porque ela foi feita para te destruir. Isso não é bonito. Não tem nada de glorioso em carregar o mundo nas costas. Pelo contrário, isso é uma negação de si própria absurda. Tá? Onde você quer agradar todo mundo, quer mostrar que você é forte, quer mostrar que você é boa, pare de se importar com a opinião dos outros. Olhe para você. Porque quanto mais a gente faz para mostrar para o outro, para os outros elogiarem, mais a gente se afunda na dor, no sofrimento e perde tempo, tá? O outro aspecto, a vítima, né? Para ficar se lamentando, ai, porque olha só como a minha vida é triste, porque eu faço tudo sozinha, porque meu marido não me dá valor, porque os filhos não me ajudam em nada, viu? Essa historinha também já deu. Pare de ser a vítima, chega e coloca ordem na bagunça. Delega, entrega para cada um, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ah, mas eu não gosto, eu também não gosto. Você vai fazer mesmo assim. Nem tudo que a gente faz é coisa que a gente gosta. Que pena, sinto muito, mas é assim que é. Entendeu? É desse jeito, olha, eu também não gosto de fazer comida para você, mas eu faço e você come. Tá? Então é começar a colocar limites claros, né? E traga desconforto para os seus filhos, traga sim, desconforto é necessário, é importante, cria pessoas resilientes. Pare de fazer tudo por eles, vão ser pessoas fracas, não vão conseguir dar um passo na vida depois sem você. Vão precisar do papai e da mamãe para a vida inteira. Por quê? Porque não vão conseguir se tornar adultos maduros, fortes, resilientes, não vão ter resistência para a vida. Traga desconforto para os seus filhos. Sim, traga desafios, crie para eles situações em que eles precisem aprender a se desenvolver.
É chato pra caramba ter que fazer tarefa doméstica. É um saco, mas tem que fazer. É lógico que você vai estabelecer tudo dentro do limite, né? Não vai também abusar, né? Por exemplo, quais tarefas você delega aos seus filhos? Depende da idade deles. Se eles são pequenininhos, então eles vão fazer microtarefas, como por exemplo, olha, então você terminou de brincar, guarda seus brinquedinhos na caixa de brinquedo. Ponto. Uma microtarefa. Deixou a sala arrumadinha. Terminou de brincar, vamos guardar os brinquedinhos, né? É isso, microtarefa. Conforme vai crescendo, vai ganhando um pouco mais de tarefa, mas sempre relacionada ao que eles fazem. Olha, você fez essa bagunça, você arruma. É a sua cama, você arruma. É o seu guarda-roupa, você mantém organizado. São as suas roupas, eu já lavei, já passei, você guarda. Sabe? Tarefas assim. E à medida em que cresce, começa a participar de outras um pouco maiores, né? Mas nunca de modo a comprometer, presta atenção nisso, que isso é importante. Filho não é escravo. De nunca de modo a comprometer os estudos, as tarefas mais importantes na vida deles. E mesmo com os estudos, eles têm que ter dedicação, entendeu? Então, coloque limites, coloque desafios e estabeleça regras muito claras, tá? Isso é importante. Quem que divide mais as tarefas da casa com a esposa? O marido. Ah, mas a esposa não trabalha, o marido trabalha. Ainda assim, a esposa que não trabalha, ela não tem assim, ela entra às 8, sai às 5 e a tarefa dela acabou. Isso não existe. Então, mesmo assim, as tarefas que ficam para depois desse horário do trabalho, o marido precisa ajudar a dividir. Por mais que ele está cansado, a esposa também está. Afinal, ela passou o dia todo fazendo as tarefas também, cuidando das crianças, principalmente quando a criança é pequena, né? Toma muito tempo, toma muita energia, né? Até uma certa idade vai tomar tempo da mulher, porque mesmo um pouco maior, tá na escola, tem que ajudar com a lição de casa, com as tarefas, enfim, tudo isso. Aprenda a dividir as coisas. Ah, mas os dois trabalham. Então, nossa, a divisão vai ser 50-50. Total, total. Né? Tem que dividir 50-50. 50% das tarefas eu faço, 50% você faz. E o que compete às crianças dentro da idade delas, né? Aquilo que eu falei, sem abuso, a gente aplica para elas, tá? Então, tudo isso vai ajudando. Mas o que eu ia falar? A mulher tem essa rotina, né? Então, ela, independente se ela trabalha ou não fora de casa, ela tem a rotina. Então, qual que é esse outro aspecto que faz com que a gente perca muito tempo? Por exemplo, você já tem lá toda a sua rotina, suas tarefas, né? Que pode ser somente a parte do trabalho, ou pode englobar trabalho, família e vida pessoal, enfim, não importa. Você já tem sua rotina. E aí, para ajudar, o que você faz? Fica ou remoendo o passado, ou se preocupando com o futuro. Gente, isso também é perda de tempo. Movida por indisciplina. E detalhe, Cronos vai pesar a mão. Você vai sentir. Porque é isso que Cronos faz na nossa vida. Se a gente não aprende a aproveitar o tempo, a gente sente o peso dele. Porque ele é esse movimento que nos faz ter essa disciplina para a vida, tá? Então, Cronos, gente, quem que é? Ele é o tempo que consome. Ele vai te devorar se você não entender como é que ele funciona. Na mitologia grega, Cronos, que é conhecido como Saturno para os romanos, ele devorava seus próprios filhos. Tudo isso para ele não perder o poder e não ser destronado. Então, na vida da mulher, ele vai se manifestar dessa forma também. Excesso de tarefas e responsabilidades, ou seja, se você não sabe entregar, delegar, falar com as pessoas, atribuir, enfrentar, né, um diálogo desconfortável, você vai carregar tudo então para você. E sim, vai ser devorada. Claro, porque você está fazendo tudo por todos. Existem, sei lá, 5 pessoas na casa, você faz as tarefas dos 5? Como assim?
É óbvio que você vai sentir que você não tem tempo. É óbvio que você vai ficar esgotada e, consequentemente, vai levar isso vai afetar a sua saúde. A sua saúde, o seu envelhecimento, tudo vai afetar você, vai afetar o seu corpo. Porque você está fazendo não por um, você está fazendo por vários, tá? Vai começar a existir dentro de você cobranças internas e externas. Por quê? Porque você começa a sentir que as pessoas no entorno não te valorizam. Que as pessoas. Gente, de verdade, quem tem que te valorizar em primeiro lugar é você. Se você não se valorizar, não espere que os outros vão fazer isso por você. Não espere. Comece você se valorizando. Sabe assim, olha, eu me valorizo, então o meu tempo é precioso. Então, por favor, você venha fazer a sua parte também, porque eu não vou fazer por você. É isso, é estabelecer limites, tá? Olhe primeiro para você. Você precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. Ninguém tem que estar nesse lugar antes de você. Não importa quem seja. Pode falar, mas meus filhos, não importa. Seus filhos vieram depois de você. Eles não podem ser mais importantes que você, porque se eles forem mais importantes que você, então a sua vida perdeu o sentido, perdeu o valor. Não é que você não vai dar atenção, carinho, amor, afeto, não é que você não vai cuidar, se importar, fazer tudo o que eles precisam, dentro da sua possibilidade. Não é sobre isso. Mas é que você precisa estar em primeiro lugar. Senão você vai negligenciar a sua saúde, vai negligenciar a sua vida, o seu tempo, os seus sonhos, as suas aspirações, por causa da sua família. Porque os outros se tornaram mais importantes. É claro que é importante você saber separar, entendeu? Por exemplo, uma mãe. Uma mãe precisa estar presente na vida dos filhos. Claro que ela precisa. Mas existe um limite. Olha, tem um momento que ela fala: olha, eu preciso desse tempo agora para mim. Então ela vai dividir essa tarefa com o parceiro, né? Vai dividir com as crianças dentro da possibilidade, a depender da idade dessas crianças. Vai dividir com outras pessoas do entorno familiar ali que podem participar e auxiliar essa mãe, entendeu? Sem negligenciar a participação. Porque isso não é aval para negligenciar a participação. Tem mãe que aproveita, né? Fala, mas eu estou me importando comigo, e quando vai ver, ela só se importa com ela, né? E não se importa com mais ninguém. Não, não é sobre isso. Você se colocar em primeiro lugar não é um aval para negligenciar as suas tarefas. Porque se você escolheu ser mãe, escolheu ter filhos, então haja como tal. Execute esse papel, essa função até o tempo que lhe cabe. E o tempo que cabe é até o momento que os filhos se tornam adultos. Tornaram-se adultos, pronto, função encerrada. Função acabou. O que é função? É o papel materno que você executa como mãe, as tarefas que você faz. A função acabou. Vai ser mãe? Lógico, vai ser mãe sempre, pro resto da vida daquele filho. Mas a função materna, essa tem prazo de validade. Ficou adulto, função encerrada, tá? Mas não se exima das suas responsabilidades. Então não confundam as coisas, tá? Ter tempo para você, ter um momento para você olhar para si, se priorizar, não é negligenciar a execução de tarefas às quais você mesma escolheu trazer para sua vida, tá bom? Então isso é muito importante. O outro ponto, a mente presa no e se tivesse sido diferente. Mente presa no passado. Arrependimentos, ressentimentos, mágoas. Isso, gente, é Cronos te devorando. Claro, você está sendo indisciplinada, né? Você negligenciou fatos da sua vida lá no passado e agora negligencia o presente, olhando o que negligenciou e de verdade. É uma indisciplina absurda, por quê? Porque não existe ninguém nesse mundo que consegue voltar no passado e mudar o que já foi feito. Não dá. Isso é impossível. Então, não existe nada que vá mudar o agora, mudar o que passou, se você só ficar pensando no passado. Não existe nada. Pensar e remoer o passado, o que o outro fez, o que aconteceu. Gente, toma uma decisão agora. Aquela pessoa te magoou, tá? Magoou como? Você não consegue perdoar, não consegue conviver mais com ela? Tá bom, então só tira ela da tua vida, ponto final. Toma uma decisão, pelo menos. Não fica remoendo, não fica contando para todo mundo, não fica julgando, criticando, que você tá perdendo tempo.
E aí você pode falar assim: eu não tenho tempo. Por que será? Eu tenho muita coisa para fazer. Será que é só isso? Sim, eu acredito que você tenha muita coisa para fazer, porque hoje nós temos muita coisa para fazer, principalmente nessa era da informação. Mas será que a gente não está também perdendo outro tipo de tempo, como esse que eu estou falando? Com remoendo o passado, com arrependimento, com pensando assim, gente, toma uma ação agora. Olha, essa pessoa me fez mal, eu não consigo lidar com ela. Tá bom, não lida, tira da sua vida. Mas caramba, se você acredita que é errado, então ou você perdoa, ou você quebra essa crença de que é errado, porque alguma ação precisa ser feita. Não dá para você ficar nesse limbo, em cima do muro, de, mas e se eu não perdoar, as pessoas vão falar, e a igreja, e isso. Gente, é sério. Mas eu também não consigo. Olha, você precisa sair desse limbo. Porque isso é perda de tempo e caracteriza uma indisciplina, onde você não toma uma decisão firme, concreta, para seguir tua vida. Cronos vai te devorar. Porque ele engole a gente aos poucos, sem que percebamos. Essa é a questão. Tá? Porque ele exige isso, disciplina. Então, a princípio, quando a gente olha, ele parece muito cruel. Mas é porque ele é rigoroso, exigente. Porque ele é o tempo linear. Outras pessoas perdem tempo como? Preocupando-se com o futuro. Gente, tá acontecendo? Mas e se acontecer tal coisa, o que eu faço? Pelo amor de Deus, se não aconteceu, você não tem que pensar o que você vai fazer, criatura. Você só precisa. Olha o tempo que você está perdendo. Olha, a gente perde tempo pensando o que a gente faria se acontecesse uma coisa que não aconteceu, pelo amor de Deus. Olha o tamanho da indisciplina. Como assim? Perder tempo pensando o que faria com uma coisa que não aconteceu e que nem sabemos se acontecerá. Por favor. Isso é perda de tempo. Olha como o tempo está passando e a gente está. E isso gera consequências na sua saúde. Por quê? Porque a nossa mente, gente, ela não sabe distinguir imaginação de realidade. Ela não sabe. Quando você fica pensando muito numa coisa que foi ou que pode ser, observe seu corpo. Você sofre. Sua pressão sobe, não é? Ou cai, depende de como você é afetada. Você sofre, você gera mal-estar, você libera cortisol, garanto para você. Você libera cortisol se estressando e se preocupando com uma coisa que não aconteceu. Ou com algo que já foi e está lá no passado. Ou você resolve aquilo do passado dando um fim naquilo na sua vida, para você seguir em frente, ou você simplesmente dá as costas e entende que, é passado, acabou, eu encerro e ponto final. Algo precisa ser feito. E a mesma coisa com o futuro. O nosso corpo sofre, nós envelhecemos, nós adoecemos. Lógico, envelhecer, todo mundo está envelhecendo. Eu estou dizendo que nós aceleramos o nosso envelhecimento. E nós adoecemos porque estamos nos preocupando com algo que não aconteceu ou lamentando o que foi e que não dá para ser desfeito. Percebe como o Cronos nos devora? Percebe como ele nos consome? É assim que ele vai destruindo a gente. E não porque ele é mau, mas porque ele é rigoroso, exigente. E ele não vai ter dó de você, ele não vai olhar e falar, mas coitadinha, ela viveu isso, viveu aquilo. Não. Ele vai exigir de você disciplina, olhar para frente e seguir. É isso que ele vai exigir, tá? E vamos continuando, né? Então, como é que é esse looping de Cronos? Essa coisa que eu falei, né? E se eu tivesse escolhido outra carreira? Viu? Se você tá tão infeliz na sua carreira, então faz uma transição de carreira. Mas agora eu não sei, mas eu não tenho mais a idade. É sério, algo precisa ser feito. Ou você para de lamentar, aceita que você escolheu errado e segue nessa vida, decide ser feliz nessa escolha errada, porque dá para você fazer isso e falar assim, quer saber, eu escolhi errado. Sei lá, eu escolhi advocacia, mas eu queria ter escolhido medicina. Ou você faz uma transição de carreira, mas isso é loucura, eu não tenho tempo, não sei o quê, não tenho mais idade, não quero fazer. Olha, se você não quer fazer, se você não quer assumir o risco, é arriscado? Se você não quer, então tenha clareza e põe um ponto final nisso. Põe um ponto final. E detalhe, garanto para você,
Não tem como você saber se você seria mais feliz se tivesse escolhido a outra carreira. Não tem como, é impossível. Não dá para saber. Ah, mas eu acho que eu teria sido. Não dá para saber. Você poderia ter sido mais feliz? Poderia, como poderia ter sido mais infeliz também. Não dá para saber. Você sabe o que você tem agora. Então, se você não quer fazer uma transição, porque acha que tá tarde, porque não quer perder tempo, porque vai ter que estudar de novo, porque, enfim, por N razões. Se você decide que não vai fazer, então decida também que vai encarar e ser feliz aonde você está. Porque não dá é para ficar isso de que eu deveria ter feito o que eu não fiz. Porque isso só está drenando a sua energia vital. Está drenando a sua vida, está destruindo você e você não está percebendo. De repente, você poderia ser brilhante aí na sua carreira, mas não é porque o tempo todo você fica remoendo o que você não foi, ao invés de enxergar o que você é e pode vir a ser. Perceba isso também, tá? Outro ponto, se eu tivesse dito aquilo, se eu tivesse feito aquilo, gente, não disse, não fez, acabou. Ou você vai lá e diz o que você queria ter dito, ou vai lá e faz agora o que você queria ter feito, e se não dá para fazer, não dá para dizer, não tem mais o que ser feito. É vida que segue. Pare de ficar preso a algo que não vai mudar. Não tem como. Na hora que alguém inventar uma máquina de volta ao tempo e que for acessível para todo mundo, aí sim, você pega essa máquina vai lá e faz o que você deveria ter feito, diz o que você deveria ter dito. Mas enquanto essa máquina não existir, pare de perder o seu tempo, a menos que você saiba muito bem como inventar essa máquina. Aí, se você souber, tiver uma grande ideia de, olha, eu vou fazer essa máquina e eu sei como é que ela pode funcionar, aí sim, então aí dedica seu tempo construindo essa máquina. De volta ao tempo, que vai levar as pessoas de volta para o tempo. Porque se não for para fazer isso, de verdade, eu não sei o que você está fazendo. Porque você só está perdendo o seu tempo. Tá? Real. Eu sei que é pesado, mas eu preciso trazer você para a realidade. Se eu tivesse me valorizado mais, você não se valorizou, se valoriza agora. O fato de você ficar remoendo que você não valorizou, que você não deu se você não teve amor próprio, que as coisas que você fez, olha, aquilo era tão desvalor. Gente, pensa agora, o que você faz para se valorizar esse momento. Outro ponto, se eu não tivesse perdido anos da minha vida com aquela relação tóxica, gente, já foi. Perdeu, perdeu. Não dá para desfazer. Vida que segue. Que relação você escolhe ter agora? Vai ficar remoendo a relação tóxica que já acabou, pelo amor de Deus, já acabou. Dê glória a Deus que acabou, vida que segue, pega uma relação boa e segue, a sua vida vai ser feliz. Porque se você ficar remoendo a relação tóxica que já acabou, de verdade, por que que acabou? Porque pelo visto parece que você sente falta. Porque você está deixando de viver uma relação saudável no agora para ficar revivendo uma relação tóxica que você viveu lá atrás? Por favor. Não tem sentido esse negócio. Percebe a perda de tempo? O Cronos nos coloca nesse looping para nos mostrar como estamos indisciplinados com a vida. Como estamos indisciplinados com as nossas escolhas. E sim, parece que ele quer nos punir. Ele quer nos mostrar que nós estamos nos punindo. Não é Cronos que está nos punindo. Ele está nos mostrando que nós estamos nos punindo. Porque toda vez que você perde o seu tempo pensando no que já foi ou no que pode vir a ser de coisa ruim, né? Você está perdendo seu tempo. Quando é que vale a gente pensar no passado? Quando a gente tem uma lembrança boa, que nos traz um bem-estar e pronto, acabou. Não é para ficar vivendo, morando lá. É tipo assim, como era gostoso, né? Quando a gente fazia aquelas festas, e reunia com os nossos avós, pronto. Foi gostoso, acabou. Encerra o assunto, vida que segue. Entendeu? Mas não dá para ficar porque eu era mais feliz lá atrás. Porque agora, viu? Se você era mais feliz no seu passado, de verdade, é triste ouvir isso. É triste. Porque isso mostra que a sua vida agora está completamente desperdiçada. Você não está vivendo ela. De verdade, você não está vivendo sua vida.
tem algo tão errado com a sua vida que você não está vivendo ela. Tome uma ação imediata, porque você está desperdiçando, esmagando a sua vida e jogando ela no lixo. Se você fala que o seu passado foi melhor que o seu agora, você está jogando sua vida completamente no lixo. Não é que a gente não possa ter memórias boas do nosso passado. Devemos ter. E é legal, e é gostoso, é bom. Mas o nosso passado não pode ser melhor que o nosso agora. Porque senão, você está fazendo algo muito errado aí para o seu passado ter sido melhor que o seu agora. Tá? O futuro. Quando é que é bom a gente pensar no futuro? Quando a gente planeja. O casal que planeja assim, ai, vamos ter um filho, vamos comprar uma casa, vamos comprar um carro, vamos fazer uma viagem. Pô, isso é legal. É planejamento, é ideia, estamos planejando. O que a gente precisa agora para planejar isso para depois? Olha, agora a gente precisa disso, precisa ver as passagens, precisa não sei do quê. Então vamos à ação. Percebe como você pensa, planeja e volta para agora. É ação, gente. Não fica lá divagando naquilo. E tem que ser algo que gere um sentimento positivo dentro de você, tá? Então, gente, todo esse looping de Cronos, sem que a gente perceba, isso vai nos afundando. Sabe? É ficar revivendo o passado, desperdiçando energia, a energia que a gente deveria voltar para o nosso agora. Sabe? Para ação, para planejamento, para movimento, para impulsionar um futuro melhor. Cronos, gente, ele cria esse looping de pensamentos, é como um feitiço mental em nós. Nos prende ao que já foi, impedindo que a gente construa o que pode ser. Mas não é porque ele é mau. É porque nós somos indisciplinados. Cronos naturalmente pune os indisciplinados, porque na real, na verdade, somos nós que estamos nos punindo. Entendeu? Cronos, ele tem essa energia, ele é muito exigente. Indisciplina, erro, escolhas erradas. Ele nos mostra o que é que você está fazendo com a sua vida. É isso que ele está nos mostrando. Entendeu? Quando a gente entende, a gente, opa, que eu preciso mudar, tem alguma coisa muito errada acontecendo, então vamos fazer diferente. Aí o que a gente faz? A gente se conecta com Kairos, irmão de Cronos. Quem que é Kairos, gente? Pouca gente conhece Kairos na mitologia grega, né? Ele é o tempo sagrado do agora. Tá? Na mitologia, Kairos representa o tempo oportuno, as oportunidades, o momento certo em que a vida se revela com significado. É o tempo do coração, da presença, da sabedoria. Kairos não se mede no relógio. Ele se manifesta quando você está inteira no seu agora. Quando a mulher aprende a dançar com Kairos, ela deixa de ser vítima do tempo. Ela deixa e ela passa a se tornar senhora do próprio destino. Olha que coisa mais poderosa você ser senhora, você ser a dona do seu próprio destino. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Isso quer dizer que a sua vida, ela não está assim fora do seu controle. Ela está nas suas mãos, você está escolhendo, escrevendo e tecendo a sua realidade. Isso é poderoso. Isso é ir para o Kairos, é fluir com ele. É entender quem é Cronos, o que ele faz conosco e aprender a fluir com Kairos. Gente, como é que é domar Cronos e escolher Kairos? Domar Cronos não é lutar contra o tempo. Até porque nós não podemos fugir do tempo. Não dá para viver nessa realidade dimensional, de terceira dimensão que vivemos, sem os relógios, sem o dia, os dias, as semanas, os meses. Não dá. Não dá para viver sem olhar no calendário. Não tem como. Nós temos regras, nós temos. Vivemos numa sociedade e precisamos fluir dentro desse movimento. Mas tem o jeito certo da gente fazer isso. Domar Cronos, gente, é aprender a encerrar ciclos com consciência. É isso que Cronos está esperando de nós. Só que aquele que não faz isso é punido.
porque escolhe ser punido. É tipo assim, imagina você na escola e você vai mal, não estuda para a prova e só tira nota ruim, passa o ano inteiro só se ferrando nas provas. Só tirando nota ruim, mas também não tá nem aí, não quer estudar, com uma preguiça. Aí chega no final do ano e a escola fala para você, olha, sinto muito, você vai ter que repetir essa série aqui que você tá. Você não vai avançar com seus colegas, você vai ficar. Ano que vem você vai fazer essa série de novo. Aí você fica assim, mas isso é injusto? Peraí. É Cronos, gente. Ele tá olhando para você e fala, injusto? Quem escolheu isso foi você, criatura. Você teve um ano inteiro. E você escolheu a preguiça, os jogos, a internet, os amigos, as festinhas, o que quer que seja, ao invés de se dedicar ao que era importante para você. Foi uma escolha sua. Você decidiu que os seus estudos não eram importantes, que as outras coisas banais da sua vida que podiam esperar eram mais importantes que o seu estudo, ou que você escolheu não administrar adequadamente o seu tempo. Ele vai dizer isso para você, você escolheu isso. A gestão do seu tempo cabe a você. Quem negligenciou ele foi você. Ele é essa mão que só traz a você o que você mesmo escolheu. Tá entendendo? É por isso que a gente fala que ele pune, mas na verdade ele só desce a mão com base nas suas próprias escolhas. É exatamente isso. É o aluno que negligenciou um ano inteiro de escola, depois vai ser repetido, vai repetir de ano. E aí vai achar ruim com a escola, vai achar ruim com os professores, viu? Querido, essas escolhas foram suas. Você teve muita oportunidade, você teve provas de recuperação, você teve várias chances e você negligenciou todas elas. Você escolheu repetir de ano, não é a escola que está te repetindo de ano, não é o professor que está te repetindo de ano, é você que escolheu isso. A vida é assim, Cronos age desse jeito. Por quê? Porque ele é esse deus grego da disciplina. Ele exige isso de nós, e se não aprendemos a fluir dessa forma, a mão vai pesar. Então, encerrar ciclos com consciência, é isso que ele está falando para nós. Encerre os ciclos. Aprenda a encerrá-los. Entendeu? Lembra dos ciclos da vida, morte e vida? Quem me acompanha aqui no canal faz Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que tem a playlist aqui, se você ainda não conferiu, vai lá. Sabe muito bem o que são os ciclos da vida, morte e vida. Eles são fundamentais para nós. Precisamos aprender a fluir com eles, porque nós somos conectadas à natureza. A natureza flui dessa maneira. Precisamos aprender a fluir com tudo que está à nossa volta. Assim que a vida se torna mais leve, mais harmoniosa e mais próspera também. Soltar o que não pode ser mudado, é isso que Cronos está esperando de nós. Solte o que você não pode mudar. É como eu falei, a menos que você saiba como construir a máquina do tempo, então não perca o seu tempo. Porque se você souber como construir a máquina, que você volta no passado, resolve o que já foi feito, então dedique-se a construir essa máquina. Mas se você não sabe fazer isso, então você está só perdendo o seu tempo. Transmute dores passadas em sabedoria. Gente, o que passou não dá para ser mudado, mas dá para ser aprendido e ser transformado em uma sabedoria. O que eu posso aprender com tudo aquilo de ruim que eu vivi, com todas aquelas escolhas erradas que eu fiz, com toda aquela situação que aconteceu, com as mágoas que ocorreram. O que eu posso fazer diferente? O que eu posso aprender com isso? Extraia uma parcela de bem. Aprenda a fazer isso. Isso é sábio. Isso é sabedoria. Isso é alquimia. É transformar metal comum em ouro. Isso é alquimia. Muita gente tem essa coisa, queria ser um alquimista. Quer ser alquimista? Pega a sua dor do passado, transforma ela em sabedoria, isso é ser alquimista. É isso que é a verdadeira alquimia. Estar presente de corpo, mente e alma no seu agora. É isso. Flua com Kairos. Kairos é o tempo presente, onde você enxergará as oportunidades. E de verdade, na hora que você aprende a fluir com Kairos, Cronos não vai pesar mais a sua mão sobre você. Não vai mais. E vai até te trazer bônus, te trazer coisas boas. Você vai ver. Seu tempo vai fluir muito melhor. Porque você vai estar ali, focado em Kairos. A mão de Cronos não vai mais pesar sobre você. Você vai ver como a sua vida vai ser muito mais leve. Kairos não chega com pressa, gente. Ele floresce quando estamos desperta.
Precisamos despertar e fazer essa escolha. Sem essa escolha, não vai acontecer. Não adianta a gente falar, ai, Kairos, eu quero você aqui. Ai, Cronos, para de pesar a sua mão. Não adianta. Ai, eu vou mantrar todo dia. Eu escolho Kairos e que Cronos pare de pesar a sua mão sobre mim. Não importa, você pode inventar a frase que for. Se você não tomar ações de mudança na sua vida, não vai fazer diferença. E aí, ferramentas práticas, então, para a gente ir para esse agora, né? Porque eu expliquei bastante e fala assim para mim, a Bianca, mas não adianta você só explicar, né? Vamos nos ajudar. E sim, você sabe que eu sempre trago ferramentas também. Eu acho, gente, no meu ponto de vista, eu falo meu ponto de vista porque eu não sou dona da verdade, e ninguém é, né? Enfim, tudo que eu falo aqui, eu sempre gosto que as pessoas pensem, reflitam e tirem suas próprias conclusões, né? Mas eu penso o seguinte, na minha opinião, eu só transformo a minha vida quando eu absorvo algum conhecimento, quando eu entendo. Porque eu enxergo a vida como uma escola, com diversas disciplinas. E é assim como a gente tem que se debruçar na escola sobre as disciplinas, estudar, ler os livros, aprender, depois executar as provas, né? Mostrar que a gente absorveu aquele conhecimento. Do mesmo jeito, eu enxergo que assim é na vida. A vida, ela é essa escola e ela traz as provas para a gente, ela traz as oportunidades da gente estudar, de entender, de conhecer, só que se a gente não faz, nada acontece, tá? Então, tudo que eu falei até agora, o que que foi? É o conhecimento. É a aula que o professor dá na escola e está ensinando algo para você. O que que eu vou falar agora? Uma ferramenta prática, é uma prova. É algo para você começar a aplicar na sua vida diária. Então, aqui são 3 práticas que você pode executá-las se você desejar, mas claro que não te exime da responsabilidade de o tempo todo você estar se policiando, se observando. Como é que eu estou me comportando? Eu estou sendo indisciplinada? Porque Cronos, Cronos não aceita os filhos indisciplinados, ele vai te devorar se você for indisciplinado. Eu estou aprendendo a fluir com Kairos? Se pergunte e perceba, tá? E toda vez que você se pegar negligenciando o Kairos e sendo indisciplinado com Cronos, minha nossa, corrija naquele mesmo instante. Vai ser para o seu bem. Então vamos para as ferramentas práticas, né? Eu trouxe 3 para você trazer Kairos para sua vida. A primeira, ritual de presença. 5 minutinhos só por dia, gente, é pouco. Respirando conscientemente. Sem celular, sem lista de tarefas, sem pensar no passado, ou sem pensar no que você precisa fazer. Ai, que eu tenho que fazer o almoço, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tenho que entregar o projeto, não sei das quantas. Não, não é para pensar em nada. Ai, porque aconteceu aquilo, eu tô chateada com fulano que fez isso. Não, não, nada. É só focar na sua respiração. Sinta o ar entrando. Sinta ele indo para os seus pulmões. Sinta ele se renovando e saindo. O ar, gente, ele transmuta, porque nós respiramos oxigênio e expiramos o gás carbônico, tá? Então ele tem esse poder de transmutar. Então, uma das respirações que eu gosto bastante de fazer, que eu recomendo, é essa assim, onde você inspira algo que você quer para você, como você pode inspirar. Inspira o agora, estar presente no agora. Então imagine, estar presente no agora como se fosse uma energia aqui na sua frente, aí você inspira ela. Ela entra toda pelo seu nariz. Ela vai para os seus pulmões, circula, transmuta, né? Você absorve ela. E aí o que está lá dentro, que é isso de ficar remoendo o passado, você vem e solta gás carbônico. Tá percebendo? O ar transmuta, gente. Ah, então agora vamos limpar o futuro. A pessoa que só preocupa o futuro só pensa coisa ruim. Inspira o agora. Ou a sabedoria de planejar no agora um futuro melhor. Entra pelos pulmões, circula, transmuta. Você absorve essa parte boa, aquilo que tá de ruim. Ah, a pessoa que só se preocupa com o futuro, só pensa coisa ruim. Solta em gás carbônico. Percebe isso? Tá? Esse é o movimento, tá bom? Um exercício poderoso. 5 minutinhos por dia. Outro exercício legal.
que é uma pergunta de ouro. Começa a se perguntar. Você vai soltar a pergunta, tá, gente? Você tá fazendo essa pergunta é pro universo, pro seu eu superior, para esse seu eu quântico. Você está soltando a pergunta. O que posso conscientemente escolher agora que mudará meu amanhã para melhor? Se conecta com você. O que posso conscientemente escolher agora que mudará meu amanhã para melhor? Se pegou remoendo o passado ou se preocupando com coisa ruim no futuro, imaginando coisa que não existe, que poderia existir, pelo amor de Deus, que coisa horrível existir, faça essa pergunta. Pare, respira, para equilibrar você e se pergunta: o que posso conscientemente escolher agora que mudará meu amanhã para melhor? Gente, transformar a nossa vida é sobre disciplina, é sobre prática, é sobre trazer essas ações para você todos os dias. Sem isso, fica muito difícil a gente mudar. Muito difícil mesmo, tá? Outro exercício, diário da transmutação. De um lado, você vai escrever mágoas, arrependimentos, situações dolorosas que pesam no seu coração. E do outro, você vai escrever que aprendizado ou que força aquilo te deu, ou você pode extrair disso, caso você ainda não tenha enxergado o lado bom. Porque não existe mal algum que não se possa extrair uma parcela de bem. Guarde isso para você. Não existe mal algum que não se possa extrair uma parcela de bem, tá? E aí, em seguida, você vai ler em voz alta. Porque quando você lê a mágoa, o arrependimento, a situação ruim que aconteceu, e você lê o aprendizado, você refuta. Tá entendendo? Você vai refutar aquilo. Se antes você tinha essa crença, ai, né, aconteceu essa situação ruim, não sei o quê, eu só me ferrei, agora você vem e refuta. Não, me ferrei nada, imagina. Olha só o que eu aprendi. Agora eu aprendi a identificar um narcisista. Agora eu sei, agora eu não caio mais na mesma armadilha. Então, você ganhou algo de bom. Você aprendeu uma lição. Refuta, tá? Aí você vai ler em voz alta e vai dizer para você no final: eu escolho me libertar dessas dores e viver no agora. Eu escolho me libertar dessas dores e viver no agora. Eu escolho fluir com Kairos. Depois você vai queimar tudo e deixar aí, tá bom? Pequenos gestos, gente, abrem grandes portais. Então, a mulher que reina sobre o tempo, né? Então, a mulher, gente, quando ela aprende a dominar Cronos, ou seja, ela entende como ele funciona, e ela passa a fluir com Kairos, né? Vivendo o seu agora, ela vive uma vida com leveza, mesmo em meio a desafios, porque a vida vai nos trazer desafios, porque os desafios nos tornam pessoas evoluídas. Nós evoluímos a partir deles. Nos tornamos versões melhores de nós mesmas. Como que é essa mulher também? Ela sabe que seu passado não dita seu futuro. Ela faz escolhas com presença, sabedoria e fé. E ela transforma dor em força, tempo em aliado. Ela não corre mais contra o tempo. Ela aprende a reinar sobre ele. Então ela não vira mais uma marionete nas mãos de Cronos, sendo só devorada por ele. Ela aprende como ele funciona e aí ela reina sobre ele. Entendeu? Porque ela traz para ela junto a força de Kairos. Olha que coisa poderosa isso que vocês aprenderam hoje, né? Olha, eu tenho certeza que foi bem poderoso, mas eu quero também saber de vocês, tá? Então, para fechar aqui, reflexão final. Qual parte da sua vida ainda está nas garras de Cronos? Onde Kairos está te chamando para estar presente? Reflitam. Compartilha comigo aí nos comentários se você gostou de saber disso, porque eu quero saber, tá? Quero saber se você gostou, como é que foi para você, porque para mim é importante, entendeu? Eu gosto de saber, até para entender se eu tô trazendo conhecimentos realmente transformadores, né? Eles são transformadores para mim. Tudo que eu trago para vocês são coisas que, de algum momento da minha vida, elas me transformaram, ou ainda estão me transformando, tá? Não tem nada que eu traga que eu não tenha sido a pessoa que experienciou aquilo primeiro,
tá? Não tem nada. Tudo que eu trago eu já experienciei ou estou experienciando na minha vida. Então, para mim, faz diferença, para mim é importante, mas eu gosto de saber se está fazendo diferença para você, se foi um conhecimento legal, se você vai levar ele para sua vida, se você vai praticar, tá bom? E se você ainda não está inscrita, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo dessa série maravilhosa, Arquétipos e a Vida da Mulher. E para você também não perder os outros vídeos do canal, porque eles são todos grandiosos, viu? Eu sei que eles são muito. Tem muito conhecimento. Eu sei que são longos, mas eles têm muito conhecimento. É por isso, são verdadeiras aulas para a nossa vida. Convide uma amiga também para assistir esse vídeo aqui que você viu agora. Principalmente aquela amiga que está sempre dizendo para você, eu não tenho tempo, né? Chama essa amiga e fala para ela, vamos acordar, mulher. Eu aprendi, você aprende agora também, vamos juntas nos ajudar, né? Porque nós, mulheres, podemos nos ajudar, tá? A gente pode fazer um movimento aí, faz um circo de mulher aonde você vive aí, na sua comunidade, onde você mora. Reúne as mulheres, começam a estudar, né? Fala, olha, vamos estudar isso aqui que a Bianca ensinou pra gente, vamos começar a nos ajudar. E conta para mim que eu vou ficar muito feliz em saber que movimentos vocês estão fazendo aí a partir desses ensinamentos que eu estou trazendo aqui, tá bom? Então é isso, gente. Se inscreva no canal se ainda não está inscrita, curta esse vídeo. Ajuda muito a energia de troca aí de vocês comigo. Deixe o seu comentário que eu ficarei muito feliz em ler, saber tudo o que você achou, o que você vai fazer, o que você pretende fazer agora com essas informações. Compartilha e ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos aqui do canal. Um grande beijo, uma excelente semana para você e a gente segue por aqui. Até mais. Tchau, tchau.